STF devolve o Brasil para a idade da pedra lascada. Essa é uma reportagem feita pelo Estadão, J.R. Guzzo, publicado no jornal Estado de São Paulo em 1º de fevereiro de 2025. O Brasil se transformou ao longo dos últimos anos num país sem lei. Há todo um imenso fingimento, como nunca houve antes, nos porões mais escuros da hipocrisia nacional, para fazer de conta que não é assim. A religião oficial, ao contrário, exige que o cidadão acredite que estamos em plena democracia. Essa palavra eu não aguento ouvir. Democracia é a única coisa que a gente não vive neste país hoje, né? Mas é exatamente assim. O Brasil tem lei para algumas coisas e com certeza não tem lei para outras. Se tem e não tem ao mesmo tempo, ou se tem para uns e não tem para outros, então não tem lei nenhuma, concorda? O responsável direto por essa descida da ordem jurídica brasileira, a idade da pedra lascada, é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Tem para isso parceria fechada com o governo Lula e com as gangues partidárias que mandam no Congresso Nacional. Mas a atuação delitiva com eles, como eles gostam de dizer no seu lexo pedante provinciano e geralmente boçal, é do STF. A natureza do chicote, como diz Machado de Assis, depende de quem segura o cabo. No Brasil de hoje é o STF, e aí todo mundo se coloca na obrigação de fingir que os ministros usam a chibata para salvar a democracia nacional. Essa maldita palavra que hoje é muito usada, mas de democracia nós não temos nada. Chicotada da justiça não se discute, certo? Se leva, é onde nós estamos. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, está provando mais uma vez que a lei não existe no Brasil. Mas ele faz isso o tempo todo, não faz? Qual é o problema agora? O problema é que a repetição serial de intransigente de atos ilegais não os torna legais. Por discurso de prazo, digamos, ou por alguma modalidade de jurisprudência reserva. A delegacia de polícia montada por ele no STF e o seu inquérito perpétuo, secreto e universal contra inimigos políticos do regime são um câncer legal. E não há câncer que melhora com o passar do tempo. O ministro, em sua última produção como exterminador geral das leis e dos direitos civis do Brasil e sobre o mais absoluto silêncio das classes culturais civilizadas, proibiu que as redes sociais publiquem postagens da revista digital Timeline, editada pelo jornalista Luiz Ernesto Lacombe e pelo asilado político Alan dos Santos, que desde 2021 exilou-se nos Estados Unidos para não ser preso por Moraes. Tanto faz o que se acha ou não se ache de um ou de outro. O fato é que a decisão é um monumento à ilegalidade. Os atingidos não foram informados de qual ilícito são acusados, não foram intimidados legalmente, foram punidos com a exclusão do perfil sem a observação de qualquer processo legal, sem direito de defesa e sem sentença judicial, ou seja,
foram punidos direta e mecanicamente, sem julgamento. Não há nenhuma democracia séria no mundo que admita uma coisa dessas. O silêncio aqui não é uma opção, é uma forma de mentira. Olha, um belo texto do jornalista J.R. Guzzo, que relata o que a gente realmente vem passando nesta democracia brasileira em que nós vivemos. É uma vergonha o que a gente vive nesse país, infelizmente é isso. Hoje você não pode falar a verdade, porque você é punido por falar a verdade. Você dizer a verdade nesse país hoje é sinônimo de punição. Você não pode falar a verdade. Você tem que mentir para que as pessoas, para que você não seja julgado, condenado, achibatado por essa lei que existe no Brasil. Infelizmente eu digo isso, e é com muita tristeza no coração que eu digo isso. O Brasil virou uma terra de bandidos. Você ser honesto, seguir a lei, seguir os passos corretos no Brasil hoje, você é chamado de ignorante, você é chamado de trouxa. Só que às vezes a gente vai se cansando tanto que você resolve, em alguns casos, não falar aquilo que você pensa, porque você sabe o quanto você pode ser punido. Por exemplo, eu tenho hoje uma audiência às 3h30 da tarde por fazer críticas a um ex-prefeito da cidade de Leme, cassado, afastado da política por um monte de coisa, mas eu corro o risco de ser condenado por falar a verdade. Esse é o grande problema deste Brasil. Esse é o problema que nós vivemos neste Brasil democrático, mas não é assim que funciona. Infelizmente, é assim que a gente vive nesse país hoje. Triste, mas é a pura realidade.